Você já percebeu como a gente continua fazendo aquilo que sabe que não deveria? Como se existisse dentro de nós duas vozes, uma que sabe o certo e outra que age pelo impulso? A Bíblia diz em Provérbios 14:12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Isso não fala só de pecados visíveis, fala de escolhas emocionais que a gente repete sem perceber. Fala daquele tipo de pensamento que a gente alimenta em silêncio, dos acordos internos que parecem proteger, mas só nos afastam da direção de Deus. É como dirigir por uma estrada conhecida e ignorar o GPS, porque a gente acha que sabe o caminho, mas toda vez acaba se perdendo no mesmo cruzamento. Esse vídeo não é sobre o erro dos outros, é sobre por que nós, mesmo sabendo o certo, ainda insistimos no caminho errado. Talvez você esteja cansado de viver entre a culpa e o desejo, entre o arrependimento e a repetição. Mas há um motivo mais profundo para essa guerra. E entender isso pode ser o primeiro passo para vencer. Você já se pegou fazendo algo errado só porque precisava sentir alguma coisa? O cérebro humano foi programado para buscar prazer rápido, uma recompensa instantânea. Mas a alma não se satisfaz com isso. Ela grita por sentido. A dopamina, esse nome que a ciência usa, se ativa com curtidas, vícios, distrações. Mas a alma não se satisfaz com isso. Ela grita por sentido. Quando a Bíblia diz não faça isso, ela não está apenas proibindo. Ela está protegendo. Isaías 31 declara: ai dos filhos rebeldes, que fazem planos que não são meus. Deus está dizendo: vocês estão construindo base onde não há alicerce. Estão buscando consolo onde não há cura. A verdade é que muitos dos nossos pecados não são maldade, são tentativas desesperadas de aliviar dores antigas. A gente recai não porque quer o mal, mas porque quer anestesiar o que ainda dói. Só que o alívio rápido rouba a cura profunda. O espírito quer o que transforma, mesmo que doa. Mas o corpo quer o que distrai, mesmo que destrua. Por isso, muitos vivem num ciclo: erro, culpa, promessa, recaída. Porque no fundo, estamos tentando resolver uma dor espiritual com um prazer temporário. E enquanto a gente continuar cedendo ao impulso, vai continuar vivendo sem raiz. O problema não está em crer, está em usar a fé como desculpa para continuar nos mesmos ciclos. A gente aprendeu que Deus perdoa, mas sem perceber, transformamos essa certeza numa espécie de licença emocional para tentar, cair e repetir. Tiago 4,17 nos confronta com algo direto. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É como se o céu dissesse: o seu problema não é ignorância, é adiamento. Quantas vezes a gente se sente bem só por ter prometido mudar? Como se a intenção fosse suficiente. Mas prometer mudança sem mudança é como plantar uma semente e nunca regar. A fé vira uma planta ressecada pelo tempo, sustentada só por memórias de um dia em que o coração queimou mais forte. A verdadeira fé nos empurra para a cruz, não só para consolo, mas para confronto. Porque enquanto estivermos esperando que Deus nos liberte sem colaboração, vamos continuar presos por dentro, mesmo indo à igreja, mesmo cantando louvores. Quando a fé é mal aplicada, ela gera efeito rebote. Mais culpa, mais cansaço, mais frustração espiritual. Mas quando a fé é disciplinada, ela não nos abandona na queda, ela nos levanta e nos ensina a andar de novo. Com o tempo, algo ainda mais perigoso pode acontecer. A consciência se adapta à desobediência. Você começa tentando se justificar. Depois, só se acostuma. E, por fim, já nem sente mais. É quando o erro deixa de ser um peso e vira rotina. Lamentações 3,40 nos convida. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Mas para muitos, o caminho já foi tão trilhado que parece impossível mudar a rota. É como uma casa que já foi invadida tantas vezes que o dono cansou de trancar a porta. E esse é o ponto em que o arrependimento se torna raro e o perigo silencioso. Não porque Deus se afastou, mas porque a alma parou de escutar. O costume emburrece a dor. A repetição embriaga o espírito. A mente vai criando argumentos
e o coração vai ficando duro, não por rebeldia declarada, mas por exposição constante ao mesmo veneno. E nessa hora, o inimigo constrói fortalezas mentais. Aquelas frases que você repete em silêncio. É só essa vez. Deus entende. Pior seria se eu... Cada uma dessas defesas é um tijolo que te separa da voz de Deus. E quando você percebe, não é que o pecado aumentou, é que a sensibilidade diminuiu. Existe uma ideia errada de que obedecer a Deus é abrir mão da liberdade. Mas a Bíblia não nos limita, ela nos alinha. A obediência, na verdade, é uma tecnologia espiritual. Ela configura o nosso coração para permanecer em ambientes onde a graça continua fluindo. Deuteronômio 5:29 traz o lamento do próprio Deus. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Não é um grito de controle, é um clamor de amor. Porque Deus sabe que toda vez que dizemos sim ao nosso impulso, estamos dizendo não ao nosso futuro. Repetir padrões destrutivos não é autonomia, é escravidão com nome de liberdade. Você já percebeu como os erros vêm sempre com uma promessa de alívio rápido e depois cobram caro em silêncio? É por isso que a obediência não pode depender da emoção do momento. Ela precisa ser construída antes da tentação chegar. Uma prática simples pode mudar tudo. Faça acordos internos enquanto ainda está forte. Diga a si mesmo: se isso aparecer, eu já sei minha resposta. Esses pequenos pactos espirituais não são rigidez, são cuidado, são cercas de proteção plantadas antes do campo ficar perigoso. Porque quem se prepara na paz, permanece em pé na guerra. Chega um momento em que o céu para de falar, não por abandono, mas por respeito. O Espírito Santo é manso. Ele avisa, alerta, insiste, mas não grita. Quando escolhemos os nossos próprios argumentos, ele se cala. Hebreus 3,15 deixa isso claro. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Endurecer o coração não acontece de uma vez. É um processo sutil. Depois eu vejo isso. Não é tão grave assim. Deus sabe do meu coração. Mas a consequência não é o castigo imediato. É algo mais perigoso. O distanciamento da sensibilidade espiritual. A alma vai ficando como uma pele queimada, insensível ao toque. Antes bastava uma palavra e você chorava. Agora precisa de gritos para sentir alguma coisa. Não é que Deus parou de falar, é que você aprendeu a escutar só o que confirma o que já decidiu fazer. E nesse ponto, o silêncio de Deus não é ausência, é misericórdia silenciosa, esperando que você perceba o vazio que se instala quando escolhe andar sozinho. Porque até o silêncio de Deus tem compaixão. Ele não nos abandona, mas nos deixa ver as consequências de insistirmos no que ele já disse que não. Quanto mais tempo a gente permanece justificando o que sabe que está errado, mais convincente o erro parece se tornar. Você começa dizendo, foi só uma vez, depois vira, é meu jeito mesmo, e um dia você acredita que aquilo faz parte de quem você é. Romanos 1:28 expõe essa dinâmica espiritual com clareza. E como não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. A Bíblia não fala de punição aqui, ela fala de entrega. Deus respeita tanto o livre-arbítrio que não força ninguém a permanecer na luz. Ele avisa, alerta, envia sinais, mas quando a gente insiste em acreditar nas próprias mentiras, ele se afasta, em silêncio. Não por desprezo, mas porque amor verdadeiro não invade, apenas espera. E o perigo está nesse auto-engano bem elaborado. Você vai construindo frases que soam até espirituais. Deus me entende do meu jeito. Tem muita gente pior. Eu já tentei mudar, agora eu entreguei nas mãos de Deus. Mas muitas dessas afirmações não são fé. São contratos internos que você assinou para evitar transformação. É hora de revisar esses contratos. Ler de novo o que você anda dizendo a si mesmo e perguntar: isso tem fundamento bíblico ou só acalma a minha culpa?
porque todo engano sustentado pela alma se transforma em prisão espiritual. E Deus não arromba portas onde o ego trancou por dentro. Você talvez esteja lutando com um não que parece pesado. Mas e se esse não for o que está te salvando? Muita gente pensa que Deus quer controle, mas o não de Deus não é punição, é proteção. É o contorno que forma a estrada da graça. Sem ele, a gente se perde. Dietrich Bonhoeffer disse: a graça barata é a graça sem discipulado, sem cruz e sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Jesus não disse só não ao pecado. Ele disse sim ao propósito. Cada renúncia que ele fez foi uma afirmação do futuro, um passo para a cruz e depois para a ressurreição. E talvez o que Deus está pedindo para você deixar hoje seja exatamente o que está travando o próximo capítulo da sua vida. Pergunte a si mesmo: qual é o futuro que você está adiando por não querer negar um prazer momentâneo? Você quer crescer? Então precisa aprender a perder. Perder o que te prende para ganhar o que te liberta. O não de Deus é resposta, é cuidado, é presença. E às vezes o maior sinão de amor dele é não te deixar confortável onde você se machuca em silêncio. Hoje você tem uma escolha. Você pode continuar cedendo à lógica do ego ou pode se render à sabedoria do Espírito. Antes de dormir, leia Deuteronômio 5:29. Depois fale com o coração: Senhor, me ensina a dizer não para o que me afasta do teu sim. Eu estou pronto para voltar. Se essa palavra tocou você, escreva amém nos comentários. E compartilhe esse vídeo com alguém que está lutando em silêncio. Ainda dá tempo de voltar. E o primeiro passo pode ser agora.